Olá, bebecinhos do papai, tudo bem? Você está no canal Rafael Pablo. E se você acredita em uma orientação mística para descobrir a vontade de Deus, se você fica fazendo prova de Deus para descobrir qual o caminho ele tem para você, ou ainda, se você acredita que estar no centro da vontade de Deus é ter uma vida confortável e cheio de alegrias, então, meus amigos, este não é um canal para você. Porque nesse caso, a vontade de Deus para sua vida é que você continue assistindo vídeos do Thiago Brunet e da pastora do iPhone. 11 nascer, primeiro teve que ser o XR. Nesse vídeo aqui, nós vamos descobrir por que milhões de cristãos estão tão obcecados para descobrir a vontade de Deus para suas vidas. Será que essa busca revela um coração desejoso de fazer a vontade de Deus? Ou é apenas os bebezinhos do papai com medo e tentando evitar todo e qualquer tipo de sofrimento nessa vida? Bem, em alguns círculos evangélicos, parece que as pessoas andam sempre espiritualmente preocupadas em descobrir a tão falada vontade de Deus para suas vidas. É quase uma espécie de obsessão compulsiva. Elas ficam ansiosas e inseguras para tomar qualquer tipo de decisão, por mais simples que essas decisões sejam. Você já deve ter visto pessoas apavoradas com a possibilidade de não estarem vivendo no centro da vontade de Deus. E nesse vídeo nós vamos descobrir por que isso acontece. Agora, que fique claro, eu estou falando aqui da paranoia de você tentar descobrir uma vontade de Deus específica e minuciosa, como por exemplo, com quem eu devo me casar? Com a Maria ou com a Joana? Onde eu devo morar? Em Goiânia ou em Belo Horizonte? Que carro eu devo comprar? Honda ou Peugeot? Ou ainda, qual a faculdade que eu devo fazer? Sociologia ou medicina? O que nós devemos entender é que Deus nunca nos prometeu responder objetivamente a essas perguntas. Agora, é claro que dentro dessas vontades podem haver princípios que precisam ser respeitados e que fatalmente nos levam a escolher um caminho. Por exemplo, na pergunta se devo me casar com a Maria ou com a Joana, fica evidente que se Maria for uma mulher temente a Deus e Joana for uma Dalila, filha de Jezabel, a vontade de Deus é bastante óbvia. E se você tem dúvidas sobre comprar Honda ou Peugeot, fica evidente que você não está utilizando o seu cérebro como nós vimos lá no primeiro vídeo. Pelo amor de Deus, cara. Chega, já tô cansado. Mesmo assim, ainda nós temos que lidar com a seguinte questão. Por que nós vivemos tempos em que somos tão obcecados em conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas nos mínimos detalhes? No livro Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung, ele nos aponta 5 motivos interessantes e que vão ser relatados aqui neste vídeo. O primeiro motivo do porquê nos esforçamos para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida é porque alguns de nós temos o desejo de agradar a Deus. Veja, isso não é algo ruim. Algumas pessoas querem saber detalhadamente a vontade de Deus para suas vidas porque querem agradá-lo e viver para sua glória. Contudo, entretanto, todavia, ainda que o motivo seja bom e justo, nós não devemos nos submeter ao martírio de descobrir a vontade de Deus para cada decisão que nós temos que tomar. Sem contar que esse tipo de postura pode facilmente nos fazer cair na armadilha de interpretar cada consequência ruim como algo que claramente não seria da vontade de Deus. No exemplo que eu dei anteriormente, se eu caso com Maria, uma mulher temente a Deus, e acabo tendo algumas dificuldades no casamento, eu posso interpretar que, na verdade, isso é um sinal de que eu deveria ter me casado com Joana, ainda que a Joana fosse uma incircuncisa mulher de Potifar. Agora, veja como Kevin DeYoung resume isso brilhantemente na obra que eu citei anteriormente. Ele diz o seguinte: podemos ter a melhor das intenções tentando discernir a vontade de Deus, mas realmente devemos parar de submeter-nos à miséria de espiritualizar cada decisão. Nossa piedade desviada torna o caminho de Deus mais misterioso do que ele pretende ser. O segundo motivo pelo qual desejamos saber detalhadamente a vontade de Deus para nossa vida é porque alguns de nós temos medo e ainda somos excessivamente tímidos. Sim, a timidez pode fazer com que alguns de nós não queiramos tomar decisões com receio de julgamento das demais pessoas sobre essas decisões. Afinal, o que as pessoas vão pensar de nós quando essa decisão não se mostrar tão acertada quanto nós gostaríamos? Em um mundo onde tudo que fazemos ou deixamos de fazer está a um clique de ser analisado, pesado e julgado, tomar decisões é algo para verdadeiros adultos e não para Bebecinhos do papai. O terceiro motivo que nos leva a buscar desesperadamente pelo conhecimento específico e minucioso da vontade de Deus para nossa vida é que podemos acreditar que somente sabendo detalhadamente essa vontade de Deus é que teremos uma vida perfeita ou pelo menos uma vida próxima da perfeição. E eu devo dizer que eu acho que a maioria das pessoas cai nesse motivo aqui. Não é
é bem pela glória de Deus, é mais para evitar certos tipos de percalços. Veja como o Kevin DeYoung resume essa motivação. Ele diz o seguinte: é tudo uma questão de perspectiva. Se você acha que Deus prometeu que este mundo seria um hotel 5 estrelas, você se sentirá miserável ao enfrentar as lutas normais da vida. Mas se você se lembrar de que Deus prometeu que seríamos peregrinos e que este mundo se pareceria mais com um deserto ou até mesmo com uma prisão, você pode chegar à conclusão de que sua vida é surpreendentemente feliz. Traduzindo, se você acredita que o centro da vontade de Deus é um lugar livre de qualquer dificuldade ou tristeza, um lugar imune às consequências pecaminosas do mundo que vivemos, você então irá crer que quanto mais detalhadamente você saber dos planos de Deus para sua vida, mais feliz, próspero e bem-sucedido você será. Porém, se você não participa desse delírio coletivo, onde parte dos cristãos acreditam que seguir a Cristo é adquirir uma espécie de estrela mágica do Super Mario, onde nada pode feri-los, você aprenderá que certas decisões, mesmo sendo decisões segundo a vontade de Deus, poderão ter consequências ruins e até mesmo causar sofrimentos que nós teremos que lidar. O quarto motivo do porquê desejamos que Deus nos dê instruções específicas e minuciosas para cada decisão que nós precisamos tomar é porque hoje nós temos a possibilidade de muitas escolhas diferentes, ou seja, nós temos opções demais para escolher. Em um passado não tão distante, as pessoas tinham poucas opções e por isso não pensavam muito se estavam ou não vivendo no centro da vontade de Deus. Elas nasciam em uma determinada cidade e dificilmente teriam condições de se mudarem. Então, elas não se faziam essa pergunta: será que Deus quer que eu me mude para tal lugar ou não? Porque elas não tinham esta possibilidade. O mesmo acontecia com as profissões. Dependendo em qual família você nascesse, sua única opção era seguir a profissão do seu pai, que também tinha seguido a profissão do seu avô e assim por diante. Agora veja, eles não se perguntavam qual era a vontade de Deus para a vida deles nessas áreas específicas, mas não era porque eles não eram verdadeiros cristãos ou porque eles eram menos espirituais do que nós somos hoje. De forma nenhuma, mas porque eles não tinham muitas escolhas. Eles apenas viviam as suas vidas com temor a Deus, fazendo o que sabiam ser certo a fazer. Em um resumo simples, essa necessidade compulsiva de tentarmos saber qual é a vontade minuciosa de Deus para nossa vida pode ser apenas um sintoma de nossa mentalidade torta que se nega a efetuar uma escolha com medo de perdermos todas as demais possibilidades. Afinal, como já dizia o filósofo, toda escolha é optar por um caminho e se negar a todos os outros. O quinto e último motivo que nos faz cair em todo tipo de bigodagem gospel para descobrir a vontade de Deus para nossa vida é nossa covardia. Sim, veja como Kevin DeYoung abre os nossos olhos no tocante a essa situação. Ele diz o seguinte: às vezes, quando oramos para conhecer a vontade de Deus, fazemos uma oração covarde. Senhor, me diz o que devo fazer para que nada ruim aconteça comigo e eu não tenha que enfrentar perigos ou o desconhecido. Nós queremos ter a certeza de que tudo ficará bem para nós ou para aqueles que nós amamos. Nossa atitude é muito diferente da reação de Esther, por exemplo, quando ela foi desafiada a comparecer perante o rei e suplicar pelo seu povo. Ela não deixou de orar. E ela até pediu que todo o povo jejuasse por ela. Mas isso de maneira nenhuma lhe deu qualquer garantia que o seu propósito não teria um fim trágico e cruel. Agora veja como está lá em Esther 4, versículo 15 e 16. Diz o seguinte: disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Veja, dessa forma, muitas das orações que nós fazemos não passam de um disfarce para não termos que assumir riscos, pois nós estamos totalmente obcecados com nossa segurança e com a garantia de um futuro feliz. É por isso que a maioria das nossas orações se divide em 2 categorias. Ou nós pedimos que tudo fique bem, ou nós pedimos para saber que tudo ficará bem. Dificilmente nós oramos ou pedimos por santidade, justiça ou consciência do nosso pecado. A nossa preocupação diária é focada em sabermos que a nossa vida será um lindo e maravilhoso jardim de rosas com um clima agradável e eternamente feliz. Para terminar tudo isso, eu vou fazer uma citação que mudou bastante a forma como eu entendo hoje a vontade de Deus para minha vida. O Kevin DeYoung diz o seguinte: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, um plano que o acompanhará em provações e triunfos ao mesmo tempo em que você está sendo transformado na imagem do seu filho. Disso podemos ter certeza absoluta, mas o modo de operação normal de Deus não é mostrar o seu plano com antecedência, talvez em retrospectiva, raramente com antecedência. O que ele quer dizer é o seguinte: dificilmente Deus vai te mostrar o que vai acontecer. Normalmente, em alguns casos, ele te mostra o que aconteceu e que foi vontade dele para que você chegasse em determinado lugar, mas ele não faz isso
te mostrando com antecedência. Ele te mostra depois que ele já fez. Normalmente é assim que funciona a vontade de Deus. Muito bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre esse assunto, o link para os livros que basearam esse vídeo aqui estará na descrição e no primeiro comentário, e você pode comprar. Comprando por esses links você ajuda o canal. Inscreva-se para não perder a continuação dessa série. Sim, vai ter outros vídeos aqui falando a respeito da vontade de Deus, e nós temos outros vídeos aqui também no canal. Fiquem com Deus e um beijão nesse coraçãozinho dos bebezinhos do papai.